Havia alguém infeliz o suficiente para testemunhar os 3 saques de Roma nos anos 400? É uma noção fascinante pensar que pode ter havido algumas pessoas que testemunharam todo o período de 80 anos da queda do Império Romano Ocidental, em primeira mão, por assim dizer, e que estavam no meio de todo o caos. Havia alguém que testemunhou a dissolução completa do Império Romano Ocidental? Alguém que nasceu quando o Império ainda era estável e que morreu depois que o último imperador romano do Ocidente abdicou? Vamos tentar pensar se isso poderia ter sido possível e o que uma pessoa infeliz que vivia em Roma nos séculos 400 teria presenciado. Imagine que você nasceu no ano 400 depois de Cristo. Naquele ano, tudo parecia ótimo para o Império Romano. Claro, havia muitos problemas para lidar. O Império Romano sempre teve problemas. Houve problemas mesmo durante a Pax Romana, como a revolta judaica, as incursões dos Pictos ou a tempestade dos Marcomanni. Houve problemas incríveis na crise do século III, quando o Império quase caiu. No século IV ocorreram problemas, com fronteiras do Império ameaçadas e os desastres de Adrianópolis e Rio Frígido. E, no entanto, se olharmos para um mapa no ano de 400 depois de Cristo, ficaríamos surpresos ao descobrir que as fronteiras do Império ainda estavam intactas. A Grã-Bretanha permanecia dominada pelos romanos. As defesas fronteiriças no Rio Reno seguiam intactas. Nenhum dos povos germânicos estabeleceu um reino no Império Romano Ocidental. Não havia razão alguma para supor que isso mudaria. No Oriente, a rebelião de Trebegildo e Gainas foi reprimida no ano 400 e os godos foram expulsos de Constantinopla, encerrando aquela perigosa ocasião em que o Oriente quase foi derrubado pelos godos. No Ocidente, o Magister Militum Stilicão, o protetor de Roma, estava ativo e enquanto ele viveu, as tribos germânicas não teriam chance de invadir Roma. Assim, nascido em 400 a.C., a situação não pareceria muito pior que antes. Negócios habituais no Império Romano. Mais uma vez de crise. Mas não havia nenhuma pista do que estava por vir. Assim como os europeus no início do século XX não tinham a menor ideia do que horrores estavam por vir nas próximas décadas, um romano nascido na cidade de Roma por volta do ano 400 teria pensado que o Império Romano duraria para sempre, Roma eterna. A cidade de Roma em si naquele ano ainda tinha uma incrível população de 800 mil. Claro, algumas pessoas foram a Constantinopla após 326 a.C., quando o imperador Constantino anunciou uma nova capital no Oriente, a Nova Roma. Claro, diversos artesãos, senadores, aristocratas, prefeitos e estadistas foram ao Oriente, buscando novas oportunidades naquela cidade, um novo começo, por assim dizer. Mesmo assim, somente 20% da população romana saiu. Roma tinha apenas 200 mil habitantes a menos do que sua população máxima de 1 milhão alguns séculos antes, durante o reinado de Maxêncio. A cidade ainda era tão impressionante quanto sempre. Os grandes e antigos templos, os antigos monumentos e edifícios, todos de pé intocados há centenas de anos. A história antiga ao redor. Parecia realmente que Roma, a própria cidade, permaneceria inalterada para sempre. Uma pessoa nascida no ano 400 em Roma não teria motivo para acreditar diferente para ter um presságio do que estava por vir. A situação piorou no ano 406 d.C. O Magister Militum Stilicão derrotou Radagaiso e seus exércitos gigantes 2 vezes, derrotando-o definitivamente naquele ano, eliminando assim esta ameaça de uma vez por todas. Ele também derrotou o flagelo Alarico, forçando-o a voltar para Ilírico. Mais tarde naquele ano, ou no início de 407, um grande grupo de tribos germânicas conseguiu invadir as defesas fracas ao longo do rio Reno e conseguiu invadir a Gália. Neste vídeo, expliquei por que podem alcançar isso. Nos 2 anos seguintes, as coisas se desenrolaram rapidamente. Algumas decisões ruins do imperador ocidental Honório, que reinava, levaram à queda de Stilicão, onde o próprio protetor de Roma foi morto por ordens do imperador. Com certeza, naquele mesmo ano, Alarico, que enquanto Stilicão viveu, nunca teria sido capaz de ameaçar Roma, estava imediatamente de volta à cena e agora ameaçava a própria cidade eterna. Se você tivesse nascido no ano 400, teria 8 anos quando Alarico ameaçou pela primeira vez Roma.
Ninguém viu isso chegando. No ano 406, tudo ainda parecia tão bom, e apenas 2 anos depois, aqui você estaria, na Cidade Eterna, Roma, Caput Mundi, a cidade-mãe que não havia sido saqueada em 800 anos, sob cerco. No ano 410, a cidade foi saqueada pela primeira vez em 800 anos por Alarico. Na infância, teria se abrigado com seus pais em um santuário ou igreja da cidade, talvez na igreja de a Basílica de São Pedro, pois os visigodos já eram cristãos naquela época, e assim o saque foi incomumente moderado para aqueles tempos, e a maioria das pessoas foi poupada. A cidade sofreu saques por 3 dias, com danos modestos e poucos assassinatos. Assim, a chance de você ter sobrevivido a isso era bem alta. Após o saque, várias pessoas sábias que previram isso e fugiram, estavam retornando a Roma. Já alguns anos depois, a maioria dos danos já havia sido reparada, e já 20 anos depois, nada realmente lembrava mais do saque de 410. Então ficaria em Roma, terra natal, local dos ancestrais, onde sua família estava. Teria ficado, pois por que sair agora? As fortunas do Império estavam melhorando novamente, não estavam? As tribos germânicas obtiveram terras, porém deviam defender Roma em troca. Eles agora não eram federados do Império? Então ficaria em Roma. Se você é um nerd de Roma como eu, provavelmente está assistindo este vídeo e pode se interessar pelos incríveis anéis e acessórios romanos que a loja SPQR está criando. Eles criam anéis legionários, temáticos, réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem cada peça individualmente. Exato, é realmente artesanato de alta qualidade. Não há presente melhor para você ou alguém fã de Roma que conheça. Coloquei o link da sua loja na descrição do vídeo e no comentário fixado. Com ele, você obtém 10% de desconto em cada compra usando o código MAIORIANUS. Então vá conferir a variedade deles, é realmente incrível. Nos 430 anos, notícias dos vândalos rumo à África chegariam, mas o avanço foi lento e o fornecimento de grãos para Roma ainda estava garantido. Em 439, ouviu-se que Cartago havia caído. Um golpe ao Império, sim, mas os vândalos prometeram manter os envios de grãos a Roma, e a Sicília servia como substituta, então os navios de grãos continuaram ininterruptos. Em 450, você teria cerca de 50 anos de idade. Não era uma idade atípica para os romanos da época. A mortalidade infantil era alta e a expectativa de vida curta no papel, contudo, se um romano sobrevivesse a certa idade, suas chances de alcançar 60 anos ou mais não eram tão ruins. O imperador Tibério tinha quase 80 anos quando morreu. Outros romanos e antigos filósofos gregos viveram bem até os 80 ou início dos 90 anos, tornando longevidade possível na época, porém com chances baixas de alcançá-la. No início de 455, nada apontava os problemas futuros. Agora, sem dúvida, o Magister Militum Aetius estava morto. Você viu seu corpo no Fórum Romano, já esteve lá várias vezes, mas ouviu que o imperador também morreu no Campus Martius, perto do Panteão, praticando arco e flecha. Petronius Maximus de Vigens Aniquii Petroni tornou-se imperador logo depois. Infelizmente, o rei vândalo Genserico considerou os tratados com o ex-imperador Valentiniano III inválidos, e preparou uma frota para ir a Roma. Em 455, podemos reconstruir que Roma ainda tinha 500.000 habitantes, isso pode ser deduzido de inscrições de quanto grão e carne foram fornecidos à cidade. Com certeza, houve uma redução de 50% em relação a 150 anos atrás, porém, Roma, juntamente com Constantinopla e Alexandria, continuava como a maior cidade do Império Romano. Muitas pessoas fugiram de Roma ao ouvir falar da frota vândala saindo de Cartago. Você teria pegado todas as suas coisas e teria corrido o mais longe possível. Ouviu as notícias da morte do imperador no saque da cidade saqueada por 2 semanas. Lembra do saque de Alarico em 410 na infância, mas as histórias do saque vândalo são bem mais brutais.
Quando tudo acabou e a frota vândala partiu, você foi um dos que voltariam para Roma. Sente forte conexão com a cidade, viveu lá a vida toda. Você não quer ir para Constantinopla para aqueles gregos. Você é um verdadeiro romano, não um grego, então você retorna a Roma eterna. Ao voltar, presencia alguns estragos. O telhado do templo de Júpiter foi removido. Vários edifícios queimaram. Muitas estátuas e ornamentos foram roubados. Ainda assim, por fora, a cidade dos seus antepassados ainda era magnífica e, aos seus olhos, inigualável, não tendo igual entre todas as cidades deste mundo. Agora, tenha certeza de que você ouviu histórias de que Constantinopla, Alexandria e Antioquia também eram cidades formidáveis, mas, em sua mente, nada se comparava a Roma. Os danos poderiam ser reparados, você pensou. E, de fato, nos anos seguintes, assim como após o saque de Alarico, a vida voltou ao normal. Muitos dos danos foram reparados, embora desta vez não todos. O tesouro estadual estava mais vazio do que 45 anos atrás, e alguns danos da cidade não foram reparados. O telhado do templo de Júpiter permaneceu aberto, e muitos que fugiram de Roma antes da chegada da frota vândala nunca retornaram. Muitos partiram para Constantinopla. Imperadores vêm e vão. Notícias sobre um novo, Majoriano, chegam. Ele aparenta ser feito de material resistente. Com alegria, houve a notícia da expansão do Império novamente. Os burgúndios, os visigodos e os suevos foram todos derrotados e agora são novamente foederati do Império. Mas você sabe que ter esperanças nestes dias se tornou perigoso. Você pode ficar desapontado. E, de fato, este nobre imperador também foi morto, traído. Talvez seja melhor não ter mais esperanças no Império Romano, pode ter pensado. Aos 467, teria 67 anos de idade. Toda a sua família ainda vivia em Roma, até mesmo seus netos. Mesmo depois de tanto tempo, ainda havia algo em Roma que fez você e sua família ficarem. Um novo imperador havia sido enviado do leste, alguém chamado Procopius Antemius, um grego. É assim que chegou até aqui agora. Mas parece um imperador decente. Ainda há esperança para o Ocidente? Poucos anos depois, tais esperanças teriam se desfeito. Ouviu que o Magister Militum Ricimer marcha sobre Roma com um exército bárbaro? Não novamente, você pensou. Dessa vez, até com um toque cínico divertido. Certamente não seria tão infeliz vivendo por 3 saques de Roma, não seria? Ninguém no universo poderia ser tão infeliz. Ao menos não conhece ninguém. Porém, aos 72 anos, a maioria dos seus antigos amigos já faleceu, e aqueles que não se foram há muito tempo. Até o velho Fausto vive em Constantinopla, traidor grego. Ainda troca cartas com ele às vezes. Mas tem que concordar que ele era ótimo jogador de rota. Nessa idade, está tão desmotivado que nem consegue sair da cidade. Se for uma piada cósmica cruel, que os deuses se divirtam, você pensa. Você ainda crê secretamente na antiga fé. Mas não conte isso a ninguém hoje em dia. Você senta na casa da sua família e ouve sobre o cerco da cidade. A escassez de alimentos e lutas. Ricimero tomou posse do Transtiberinum. Houve luta no antigo mausoléu de Adriano, que Honório transformou em uma fortaleza. Você é muito velho para ver esses eventos por si mesmo. Senta na antiga domus familiar, escondendo suprimentos num esconderijo secreto sob o chão. Você não tem muito restante e há poucos bens valiosos na velha domus. Então espera. Ouve que há luta intensa ocorrendo. Ocasionalmente, vê fumaça erguendo-se no horizonte de sua casa na colina Pinciana, próxima ao antigo palácio Pinciano na Porta Pinciana. Então houve a notícia, em Antêmio morto e Ricimero venceu. Realmente não curto gregos, pensa, mas Antêmio era legal. Ele não merecia isso. Maldito bárbaro Ricimero. Aqueles bárbaros não deveriam ter alcançado tal poder, você pensa. E então acabou. As tropas deixam Roma e um novo imperador é proclamado. Você nem liga mais para o nome dele. Imperadores vêm e vão, e sua preocupação diminui. A ideia de império parece distante para você. Lembra-se disso na juventude, mas agora parece que o império morre junto com você. Quando você receber a notícia de que Odoacro depôs Rômulo Augusto, você pensa que talvez, afinal, isso não seja tão ruim.
Agora só há um imperador no leste, um grego, mas pelo menos o império está agora reunido. Talvez devesse ter sido assim desde sempre. Talvez seja a vez de Roma Nova governar o mundo. A velha Roma já teve seu tempo. Aquela antiga e venerável cidade, machucada, sim, mas ainda magnífica. Os antigos monumentos dos Césares ainda brilham ao sol num quente dia de verão. Lembra das ruas cheias na sua infância? Pessoas, riquezas, prata, ouro estavam por todos os lados. Agora não há muitas pessoas e riquezas menos do que nunca. As ruas estão bem mais vazias, prédios antigos, envelhecidos, alguns até desabando. Mas talvez agora que o império foi reunificado sob o governo do imperador em Constantinopla e governado por um bárbaro patrício, talvez agora Roma teria paz, você pensa. Então, se você morresse aos 80 anos em Roma, teria testemunhado assim a chamada queda do Império Romano Ocidental em sua totalidade. Você testemunharia as devastações que Roma suportou. Teria presenciado a dissolução do Império Ocidental. Nos últimos anos de sua vida, você também teria testemunhado o ressurgimento de Roma. Agora havia paz e estabilidade. E Roma, embora não tão grandiosa, ainda era, na sua mente, a cidade mais impressionante do mundo. Portanto, sim, é possível que alguém tenha vivido esses acontecimentos. Não há registros sobreviventes de nascimentos, já que não existia registro centralizado no Império Romano, então não podemos ter certeza de quando pessoas nasceram. Não sabemos exatamente a idade de Majoriano ou Antêmio quando morreram. Só podemos imaginar. Seria possível alguém presenciar todos esses eventos? Sim, absolutamente. Dentre as centenas de milhares de pessoas que vivem em Roma, a probabilidade é bastante alta de que havia pelo menos uma pessoa que viveu em Roma desde o início dos 400 até os 480. É fascinante pensar o que mudança tal pessoa teria testemunhado. E por favor, curta e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre o fascinante tema do Império Romano Tardio. E, por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou na associação do YouTube, já que a sustentabilidade deste canal a longo prazo depende do seu suporte. E quero agradecer especialmente ao novo membro Augusto, Lisa Utins. Muito obrigado, Lisa, por atualizar e por seu incrível suporte. Sério, este canal depende dos nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E quero agradecer a todos que estão apoiando este canal de alguma forma. Obrigado, Thiago Amici. Para saber mais sobre a vida em Roma após o colapso, assista ao vídeo aqui, no canto superior direito. Se quiser aprender como a vida era em Roma após a reconquista pelo Império Romano do Oriente, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Obrigado, Thiago, e gentilmente.